Salve, meu povo e minha pova! Aqui estou eu mais um dia sob o olhar sanguinário do Vigia. Bom, o áudio de hoje, a gente está com a participação do Kendra. Olha lá, coisa mais linda do mundo. E eu dividi essa aula em duas. Bom, duas porque ponteiros, vocês queriam muito que eu falasse de ponteiros, só que vocês não falaram se queriam um ponteiro das horas ou dos minutos. Parou, voltei. Bom, tá. Primeiro eu vou falar de ponteiros, só ponteiros, e depois vou falar de alocação dinâmica. Então essa parte vai ser mais de boa e eu confesso que na parte de alocação dinâmica eu peguei bem pesado. Se você sabe ponteiros, se você sabe o que é ponteiros, você pode pular para a próxima aula. Mas aqui eu vou explicar assim bem teoricamente primeiro o que é um ponteiro, o que é uma alocação dinâmica e a gente vai deixar a segunda aula só mais para exercícios, tá? Se você não sabe o que é um ponteiro exatamente, fica aí porque essa aula vai ter uns exercícios básicos, mas eu vou tentar explicar agora, assim, de uma forma um pouco mais visual do que seria um ponteiro. Bom, imagina que eu quero guardar na minha cabeça quantas pessoas são próximas das pessoas que eu sou próximo. Então, vamos lá. Vamos dizer que na família da Sara, por exemplo, tem 3 pessoas. E aí eu consigo guardar na minha cabeça que na família da Sara tem 3 pessoas. E aí eu quero saber, na família do João, por exemplo, tem 4 pessoas. Bom, eu consigo guardar na minha cabeça que na família do João tem 4 pessoas. Eu quero guardar na minha cabeça que na família da Paula tem 4 pessoas também. Bom, então eu consigo guardar na cabeça que na família da Paula tem 4 pessoas. Então eu vou guardando isso daí. E aí eu vou guardando, vai chegar uma hora que eu vou ter um monte de coisa para lembrar e isso não vai caber na minha cabeça. O vetor, ele resolve esse problema com variáveis, né? Digamos que essa quantidade de pessoas fossem as variáveis e o vetor eu consigo juntar essas coisas dentro dessas variáveis e aqui na minha cabeça seria como se fosse um contexto. O problema e se eu tivesse que trabalhar com um bairro inteiro? Se eu fosse, por exemplo, uma prefeitura e eu quisesse guardar isso tudo. Bom, primeira coisa. Primeiro a gente tem que adicionar a ideia de ponteiros para a gente conseguir guardar isso melhor. Porque de repente quando eu começo a pensar num bairro, vão aparecer várias Saras, vão aparecer vários Joãos, vão aparecer várias Paulas e cada vez mais vão aparecendo mais números e cada vez mais então calma, além de eu ter só as variáveis, agora eu posso ter também endereços dessas variáveis. Então eu posso, assim como a prefeitura usa os endereços das ruas, os endereços das casas, eu posso também começar a trabalhar isso. Em vez de eu falar a casa da Sara, a casa do João, a casa da Paula, eu posso colocar um endereço. Esse endereço ele é tão grande e único. Ele é muito grande e é único. Então fica fácil de eu encontrar isso. Você pode pensar isso de várias formas, como se fosse uma gaveta, e aí você tem itens guardados na gaveta, e você coloca uma etiqueta na frente da gaveta. Então essa etiqueta seria um apontador, seria um ponteiro para isso. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que quando ocorrem mudanças, não em si nas variáveis. Não, por exemplo, a tia do João engravidou e agora vai entrar mais uma pessoa na família. Não. Eu estou falando e se o João mudar de casa? Eu estava usando a variável casa do João, família do João. E agora ele mudou de casa, mudou de bairro, e agora eu preciso mudar o tamanho desse meu vetor. Antes eu tinha 200 pessoas. Dentro dessas 200 pessoas tinham a quantidade das variáveis. E agora não, agora eu tenho 199. E o problema é que se eu sempre fizer isso, estaticamente assim, isso daí vai me gastando memória, por exemplo. Então a gente entendeu o ponteiro, que é para a gente dar um endereço para as variáveis um pouco mais completo. E assim a gente poder tratar com muitas variáveis ao mesmo tempo. Agora, vamos pensar na prefeitura. A prefeitura de Uberlândia tem mais ou menos 700 mil habitantes, só que eu quero começar a pensar em cada bairro, certo? Tem bairro que é menor, tem bairro que é maior, né? Por exemplo, Martins, que é gigante.
E se eu pensar que eu preciso guardar o endereço das casas e quantas pessoas tem cada endereço do bairro, sei lá, um bairro um pouco menor, o Fundim, por exemplo, eu vou guardar, sei lá, vou guardar 10 mil. Agora, se eu for guardar do Martins, é 50 mil. Então, eu penso assim, eu vou ter que pegar a maior quantidade de endereços que eu tenho e usar isso para todos os bairros? Não, porque se você usar a mesma quantidade que você tem para o Martins lá no Fundim, você vai gastar 40 mil a mais, entendeu? E aí que entra um outro conceito em cima de vetor, que é a alocação dinâmica, né? Você imagina uma prefeitura, por exemplo, tendo que lidar com esses endereços, com essas casas. E aí, de repente, aparece um shopping no bairro. E aí, de repente, aparece uma praça. E aí você vai mexendo nas ruas, você vai diminuindo o tamanho dos terrenos, aumentando o tamanho dos terrenos. É isso que a alocação dinâmica faz. É isso que um alloc e um realoc faz. Você aloca aquele espaço, aquele terrenão todo e fala, isso daqui vai ser um bairro, e aí eu tenho uma rua, eu tenho outra rua, eu tenho outra rua, e aqui tem os terrenos. Se de repente eu precisar mudar, colocar uma praça, e aí a praça, né, vira praça, e aí a rua começa depois dela. Então eu posso realocar, posso dar um realoc e alocar um espaço de memória menor. Ou então eu falo, não, na verdade eu vou construir um estádio aqui. Então eu vou desalocar, então eu vou dar um free ali e tirar esse espaço. Por alto, a ideia é essa, tá? Então assim, ponteiro em si é uma coisa muito simples. Ponteiro mesmo é só uma forma de você manipular as variáveis, só que você vai manipular a partir do endereço. Então você pode ver que nessa primeira aula aqui a gente vai falar de ponteiro, tem pouquíssimo exercício, coisa mais simples, só para você ver mesmo que dá para manipular uma variável a partir de um ponteiro. E na próxima a gente vai para a alocação dinâmica, que eu peguei um pouquinho mais pesado. Beleza? Bom, sem mais delongas, sem mais papo, vamos botar o headset e vamos para a aula. Até já. Então, em ponteiros, ó, gente, coisa simples, tá bom? 4 exercíciozinhos só pra gente aprender a manipular um ponteiro. Inclusive, esse primeiro programinha aqui, ele é bem tranquilo, tá? É só mesmo pra gente saber como é que a gente puxa o valor, como é que a gente puxa o endereço, tá? O que acontece, tá bom? Então, vamos lá. Code blocos aberto já. A gente já tá com o int meio. Vamos declarar, indentar, tô esquecendo de indentar, não é a primeira vez. Vamos declarar aqui um ponteiro p de x, um ponteiro p de y, ponteiro x e y, que são as minhas duas variáveis lá do exercício, né, duas variáveis inteiras. Lê as variáveis do teclado, em seguida compare seus endereços e exiba o conteúdo do maior endereço. Então, que eu vou ter aqui? Eu vou primeiro mandar um printf, pedir para o usuário digitar o valor de x. Dois pontos, um espacinho, e aí fecha. Scanf, coisa básica, coisa normal. Eu vou ler o que? Eu vou ler um inteiro e vou ler ele aqui no X. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para o Y, então eu vou só copiar. Digite o valor de Y, ler o Y. E aí, bom, vamos lá. P de X vai receber o endereço de X. P de Y vai receber o endereço de Y. Certo? O que eu estou fazendo? Opa, peraí, faltou o asterisco aqui do ponteiro, ó, no P de Y, tá vendo? Faltou o asterisco aqui. Então, P de X vai receber o endereço de X, né? P de X é um ponteiro, né? Eu não preciso colocar o asterisco aqui, porque ele já é um ponteiro, tá? Então, ele vai receber o endereço de X. Então, P de X agora está apontando para X. Então, o que agora eu preciso fazer? Eu preciso o quê? Comparar seus endereços das duas variáveis. Eu preciso comparar eles. Então vamos lá. Comparar, como é que eu vou fazer? Se P de x for maior do que P de y, então aí printf o valor que está no maior, que é isso que está pedindo, né? Exibe o conteúdo do maior endereço. O valor que está no maior endereço é dois pontos espaço
porcentagem D, porque eu vou exibir o valor da variável. E vou colocar aqui x, porque aqui eu estou falando que se o endereço de P de x for superior ao endereço de P de y, então aqui x, ponto e vírgula. Aqui eu já vou rodar um else, abra chaves para o bloco de comandos, printf, deixa eu copiar isso daqui. Vamos copiar isso tudo. O valor que está no maior endereço é, aí você mostra y, caso o P de y for maior, né? Se não for o caso aqui. Eu preciso colocar aqui um maior ou igual? Não. Por quê? Porque se essa variável vai ser alocada na memória, a memória ela tem endereços únicos. Então nunca um endereço de memória vai ser igual ao outro. Então eu não preciso colocar igual, só maior ou menor. Dou um ponto e vírgula. E o nosso problema é isso daqui, gente. Não tem segredo nenhum. Tá bom? Vamos lá. Vamos rodar ele. O valor de x é 12, o valor de y é 5. O que está no maior endereço é 12. Olha só. Apesar de eu ter declarado o P de x, e apesar de eu ter declarado o x antes, lido o x antes, na verdade, aconteceu uma coisa aqui engraçada. Na hora que eu rodei o meu programa, ele colocou o x no espaço de memória. Só que exatamente no momento que eu rodei o programa, o Windows liberou algum espaço de memória. O C viu esse espaço de memória lá antes livre e foi lá e guardou o Y. Então ele comparou o endereço dos dois. Ele comparou, então ele entendeu que o X ele veio antes e agora ele está falando que o X está no maior endereço de memória. Então é como se ele tivesse sido declarado depois na memória do que o Y, certo? Esse é o seu programinha, rodou, beleza, tudo certinho. Exercício número 2. Crie um programa que contenha um array de float contendo 10 elementos. Imprima o endereço de cada posição desse array. Vamos lá? Então vamos lá. Eu vou declarar aqui primeiro o meu vetor. Ele falou que tem 10 elementos. Então 10. Vou colocar um i, porque a gente vai manipular um vetor, então já sei que eu vou precisar do i. Vou jogar o for aqui. E vamos ler aqui o meu vetor. Eu preciso ler o vetor, né? Que um programa que contenha... ele já tem que conter o array, então vamos aqui ler esses 10 elementos aqui do usuário. I menor do que 10. Ponto e vírgula, i mais mais. Abre a chave aqui do for. Isso vai ser o bloco de comandos do meu for, printf. Aí vamos lá, digite o valor de v dentro de colchetes. Vou colocar porcentagem d. E aí vou mostrar aqui para no lugar de porcentagem d colocar i. Eu vou colocar dois pontos espaço aqui para ficar bonitinho, organizado na hora de mostrar lá no terminal. Scanf. Vamos lá, porcentagem d. Fecha as aspas. E aí o que eu vou fazer? Eu no scanf eu vou salvar. Ó, presta atenção. Scanf vai ler e vai salvar aonde esse inteiro que ele vai ler do usuário. Ele vai salvar onde está. É isso que esse e-comercial faz. Onde está na memória o meu v de i. Certo? Guarda essa informação aí. E agora eu vou de for. I é igual a 0. I menor do que 10. I mais mais. O que eu quero agora? Eu quero imprimir o endereço de cada posição desse array. Então eu quero imprimir o endereço de V0, o endereço de V1, o endereço de V2. Tá bom? Então vamos aqui de printf. O endereço da posição, porcentagem d do vetor é dois pontos espaço porcentagem. Eu vou colocar aqui u, que significa um signed int, é o meu inteiro, mesma coisa do meu inteiro,
Só que agora, ao invés de pegar números negativos também, ele vai pegar só números positivos. Então eu tenho uma quantidade maior, né? Se no meu inteiros eu vou de, sei lá, de menos 1000 a mais 1000, um exemplo, o unsigned int eu vou de 0 a 2000, porque eu não tenho a parte negativa, só que aí em compensação eu tenho o dobro do valor lá para frente. Vou colocar ponto só porque como é endereço, às vezes pode sair um número grande, aí ele vai dar um valor ali negativo, então ok. Bom, o endereço da posição. A primeira coisa que eu quero que mostre é esse i aqui. E depois é o valor mesmo do endereço, tá bom? Qual que é o meu endereço? E comercial aqui. Então ele vai printar o e comercial do v. Ponto e vírgula. Fecha aqui o meu for. Tá bom. Tá pronto o nosso programa. Cadu não tá pronto porra nenhuma. Cadê o ponteiro nesse negócio aí? É isso daqui que é o pulo do gato. Tá vendo que eu estou salvando no endereço onde está V? Tá. V já é um ponteiro, porque V é um vetor. O nome do vetor, ele é um ponteiro. Por isso que você tem que falar a posição onde ele está. Então, ponteiros lá na frente, principalmente na parte de strings e de struct, a gente vai usar muito essa notação aqui. A gente vai ter um ponteiro e aí para imprimir o ponteiro, para manipular esse ponteiro, a gente vai usar o nome dele mais colchetes e a posição que a gente quer mexer. A gente não vai precisar, toda hora eu clico nesse negócio, achando que tem errado. A gente não vai precisar colocar um asterisco, a gente não vai precisar mexer com nada muito complicado, porque isso daqui já é um ponteiro, certo? Só que se eu não colocasse esse comercial aqui no printf, eu ia imprimir o valor. Por quê? Porque ele está apontando, né, para esse. Isso aqui é um ponteiro, ele está apontando para o valor que está aqui. Não, eu quero saber aonde está esse apontamento, certo? Então vamos rodar isso daqui. Vamos digitar os valores aqui, ó. Vou digitar uma sequencial para vocês verem uma coisa interessante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eita, faltou aqui um barra N, hein? Vamos fazer de novo? Vou colocar um barra N aqui, vamos rodar de novo. Lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha o endereço das posições aqui. Tá, o que esse exercício mostra pra gente? Ele mostra que realmente, sim, o V é um ponteiro. E ele mostra também que o quê? Que não importa o valor que eu colocar, tá? O endereço, ele não tem, o endereço do ponteiro, ele não tem nada a ver com o valor que está lá. O endereço é só um endereço. E se você ver bem, ele alocou esse endereço aqui na memória, 363, 4446, 592, ainda bem que coloquei U. Esse valor aqui ele não é lido como porcentagem D, tá? Porcentagem D, se eu não me engano, é até 160, não sei, não lembro mais. Mas é na casa do 100. E 190, enfim. E você vê que a diferença de um para o outro são exatamente 4 bytes. Esses 4 bytes é o tamanho do inteiro. Então, o valor 1 está salvo nesse endereço de memória. O valor 2 está salvo nesse endereço de memória. O valor 3 está salvo nesse endereço de memória. Sempre que a gente faz as operações com os vetores, que a gente compara, que a gente vê se um é maior que o outro, a gente na verdade está fazendo operações em cima dos endereços. O endereço aponta e aí a gente não mexe com isso justamente porque a gente não vê, porque a gente não usa esse comercial para imprimir o endereço dele mesmo. Mas a gente sempre mexeu, tá vendo? Ponteiro não é uma coisa de 7 cabeças. Tá bom? O ponteiro é bem simples, é uma coisa mecânica. Então por isso que a gente vai passar por exercícios de uma forma mais fácil, tá bom? Cria um programa que contém uma matriz de float contendo 3 linhas e 3 colunas. Imprima o endereço de cada posição dessa matriz. Bom, é a mesma coisa. É a mesma coisa desse, eu vou até aproveitar aqui algumas coisas. Só que aqui a gente vai ter uma matriz M, 3 por 3, certo? Só que agora é um float. Então o meu i, ele tem que ser um inteiro. Então o i, e agora como é uma matriz, eu já vou declarar um j aqui também.
Esse for eu vou precisar de um outro igualzinho a ele, que é o for do J, certo? Minha matriz vai até 3, não é 10 mais, igual era o meu vetor anterior. E agora aqui eu vou ter J. J igual a 0, J menor que 3 e J mais mais. Dite o valor de quê? De M, porcentagem D, e aqui eu quero que mostre no lugar das porcentagens de I e J, certo? E aí eu vou ler o que? Eu vou ler agora float, né? Agora é um float que eu vou ler. E vou ler aonde? Vou ler em M, I, J, que está dentro do meu laço. Opa, deixa eu até inventar aqui para ficar mais visível. Opa, errei as chaves. Essa chave aqui, certo? Deixa eu apagar isso aqui, então beleza. Bom, tá aqui. Li minha matriz. Eu li minha matriz. E agora o que eu quero? Eu quero imprimir o endereço de cada posição dessa matriz. Bom, vamos lá. Então eu vou copiar esses fors aqui para não ter que digitar de novo, que isso não é de Deus. Então olha lá, I vai até 3, J vai até 3, ok. Eu posso, se eu quiser, já fechar essas chaves aqui e deixar elas guardadinhas para quando eu realmente não tiver mais o que colocar. E aqui eu vou colocar o que? Eu vou colocar printf, vou colocar porcentagem U, foi o que eu falei do exercício anterior, vamos usar U, porque o endereço às vezes pode ser um tamanho grande, e M de I, J. Tá vendo? Eu vou usar o E comercial porque M já é um ponteiro, ele já é um apontador. Opa, tô fazendo um caquinho aqui. Aqui, como é uma matriz, eu estou imprimindo ela, eu vou dar aquele pulo do gato e colocar uma quebra de linha toda vez que ele for mudar de linha. Então, antes que o comando do... Quando o meu comando do J acabar, eu vou dar uma quebra de linha, vou para a segunda linha e aí escrevo J de novo, aí escrevo minhas colunas de novo. Esse é o pulo do gato da matriz, né? Então, quer ver? O valor da minha matriz, ela é uma matriz 3 por 3, então eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9. E aí ele me mostra o endereço onde está essas variáveis, né? Você vê que cresceu um pouco mais daquele do exercício anterior. Por quê? Porque vai usando memória, então de lá para cá o Windows gastou esse tanto aqui de, de, de memória. Ok? Bom, então esse exercício também está simples. Agora um envolvendo aritmética de ponteiros. Bom, vamos lá. Agora sim a gente vai mexer com os asteriscos, né? Aqui no programa contém um vetor de inteiros contendo 5 elementos, certo? Utilizando apenas a aritmética de ponteiros, leia esse vetor do teclado e imprima o dobro de cada valor lido. Bom, vamos lá. Vamos apagar esse aqui, agora sem editar. Vamos escrever tudo de novo. E vamos lá. Int, bom, vamos declarar o meu vetor, que é 5, né? Ele fala que é 5. 5 elementos, exatamente. Um vetor de inteiros, 5 elementos. E tem o i, porque eu já sei que eu vou manipular um vetor, então eu vou colocar o i. E aí eu vou declarar como inteiro também um ponteiro, porque eu preciso usar, igual ele falou aqui, usando apenas a aritmética de ponteiros. Então já quero um ponteiro para eu utilizar ele, certo? Então vamos de for i é igual a 0. Eu tenho aqui i igual a 0. O meu i vai até 5. O meu i cresce, i mais mais. Abrir a chave para os comandos do i. Vamos lá, printf, o que o usuário tem que fazer? Digite o valor de v, porcentagem d. Dentro do porcentagem d, eu quero que ele mostre i. E aí, scanf, eu vou ler o quê? Eu vou ler do meu usuário um inteiro, então porcentagem d. E aí eu vou salvar isso aonde? Eu vou salvar isso lá no meu v. Ah, isso aqui tudo bem, isso aqui todo mundo sabe, isso aqui todo mundo já está cansado de fazer, a leitura de vetor, né? E agora for i é igual a 0, i menor do que 5, i mais mais, fechei e vou abrir os comandos. Tá, o que eu vou fazer aqui agora? Agora a gente vai trabalhar com a aritmética dos ponteiros. Eu vou então percorrer o meu vetor inteiro, e aí o meu ponteiro,
vai receber V de I, certo? O que eu vou fazer? Aí eu vou fazer a operação com ponteiros, aritmética de ponteiros, duas vezes o que? O meu ponteiro, aonde o meu ponteiro está apontando, certo? A aritmética de ponteiros, a gente não pode fazer multiplicação com o ponteiro mesmo. Então, se a gente colocasse que P recebe o endereço de V de I, né? Então a gente está apontando para lá. Na verdade, não. Eu quero que o meu apontador receba o mesmo apontamento que o V. Então, para onde eu estou apontando? Eu estou apontando para o V de I. Então é como se eu fizesse assim, ó. V de I aqui no lugar é duas vezes o quê? Duas vezes V de I. Certo? Essa é uma operação que a gente pode fazer com ponteiros. A gente não pode multiplicar o ponteiro mesmo em si. Então é errado você fazer isso daqui, ó. É errado você fazer que P recebe o endereço de V de I, e aí você fazer que P é igual a duas vezes P. Isso aqui é errado, isso aqui não se pode fazer. P você só consegue fazer soma e subtração. P mais P, certo? P mais 2, que aí ele vai considerar duas unidades de P. Se P está apontando o inteiro, ele vai apontar mais dois inteiros. Então por isso que a gente tem que usar esse asterisco aqui. Então asterisco, asterisco e asterisco. Ponto e vírgula. E aqui eu vou printar então. O que? Vou printar o novo valor de V de I, né? O inteiro aqui é dois pontos, espaço, o valor mesmo. Colocar um barra N para ficar organizadinho na hora de sair lá no terminal. Bom, o primeiro porcentagem D é o I, é a posição onde eu estou no meu laço. E depois é justamente o meu valor, que aqui eu estou mostrando o que? Estou mostrando para onde eu estou apontando, certo? Fechei aqui o for. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Não esqueci, que maravilha, senão todo mundo me xinga. Valor 1, 2, 3, 4, 5. Ele me deu os endereços. Por que ele me deu os endereços? Porque eu salvei o endereço de V, tá vendo? Eu não esqueci de tirar esse e-comercial aqui. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Agora sim, agora ele imprimiu o dobro do valor. Tá vendo a diferença? Se eu tivesse o e-comercial aqui, aí ele ia me fazer os endereços, né? Os endereços do V. Agora, sem o e-comercial, aí eu consigo fazer os valores mesmo. 2, 3, 4, 5 vira 2, 4, 6, 8, 10. Bom, o que eu não posso fazer é igual eu trabalho com ponteiro de uma forma só mesmo para manipular os ponteiros. Dessa forma aqui eu não posso fazer. Isso daqui ele não aceita rodar, tá bom? Agora, tanto esse daqui quanto eu receber um endereço e fazer a manipulação do endereço, tudo bem. Bom, de ponteiro, gente, basicamente é isso. As únicas operações que você pode fazer é receber valores no ponteiro, é comparar o endereço de um com o outro. Ponteiro é isso, tá? Essa é a parte fácil do ponteiro. Agora na próxima aula, igual eu falei, a gente vai para alocação dinâmica. Aí é malloc, realloc, que eu acho que é a dúvida geral de todo mundo em ponteiro. Aí a gente vai pegar um pouquinho mais pesado, tá bom? Bom, valeu e até a próxima aula.